Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nessa manhã de domingo, estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Estamos usando a nossa revista editada pela nossa editora Betel, e o nosso assunto deste trimestre tem sido sobre os 10 mandamentos. Estamos estudando os 10 mandamentos, estamos aprendendo, conhecendo, para nós colocarmos de uma maneira correta em prática. Então, a própria capa da revista, já disse uma vez e vamos repetir, mostra os 10 mandamentos sendo dados lá no Sinai, quando a nação de Israel estava a caminho, e mostra também a figura de que mostra que eles podem ser aplicados até o dia de hoje. Então, os 10 mandamentos, muito conhecido por nós, por todos os religiosos, os 10 mandamentos são muito conhecidos. E eles estão estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais, espirituais, imutáveis para uma vida abençoada. Deus deu os 10 mandamentos para que nós sejamos abençoados. Enquanto Ele está nos proibindo de fazer coisas erradas, Ele está nos motivando a fazer coisas certas. Então, esse trimestre, nós estamos abordando os 10 mandamentos. Hoje, nós vamos estudar na lição de número 3, nós vamos estudar: não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Deus quer que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, tenha um relacionamento com Ele de uma forma espiritual, sem intermediário, pensando em Deus, sentindo Deus, ouvindo a voz de Deus. Então, Deus nos chama para uma reverência, para um relacionamento por esse Deus único e verdadeiro, através da nossa alma, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Por isso, Ele nos orienta muito, e essa lição é muito proveitosa. Então, adore ao único Deus verdadeiro. O povo de Israel morava entre nações que adoravam muitos tipos de deuses inventados naquela época. E Deus chama atenção para eles: olha, vocês precisam de adorar ao único Deus verdadeiro. Mas, além de adorar o Deus verdadeiro, tem que adorar de uma forma verdadeira, de uma forma correta, que a Bíblia ensina para nós. Essa lição vai tratar exatamente disso: adorar o Deus verdadeiro de uma forma verdadeira. O texto de ouro escolhido para essa lição foi Êxodo 34, quando o povo saía lá do Egito. Porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Nós vamos ver no decorrer da lição que essa palavra zeloso aqui dá quase uma ideia assim de Deus sentir ciúme pelo nós adorarmos somente a Ele, o único Deus Criador. Ele quer a gente voltar a atenção somente para Ele. Ele é o único Deus verdadeiro. Então a palavra zeloso traz esse sentido, e nós vamos comentar no decorrer da lição. Então, lá em Êxodo está escrito assim: porque não te inclinarás diante de outro Deus, com D minúsculo, pois o nome do Senhor é zeloso, e um Deus, Ele é um Deus zeloso. Deus é zeloso, quer que nós adoramos o Deus verdadeiro de uma forma verdadeira. E a palavra zeloso, ela traz essa ideia, como se fosse Deus tendo um ciúme de nós. Ele ama tanto a gente que Ele tem ciúme, Ele quer que nós voltemos para Ele. Um ciúme no bom sentido. Não faça para você imagem de escultura, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Então, o Deus criador de todas as coisas, que nos criou, que criou o mundo, que tem nos dado a vida a cada dia, nos chama para adorar a Ele acima de todas as coisas. Muito rica esta lição de hoje. A verdade aplicada, que é muito importante para nós também, sempre lembrar por que estamos estudando essa lição. A verdade aplicada esclarece isso. Idolatria não é apenas adorar uma imagem, mas representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Então, Deus quer de nós o primeiro amor. Se nós amamos qualquer coisa, mesmo que não seja uma imagem, adoramos acima de amor a Deus, aí é um tipo de idolatria. Deus quer que nós o amamos acima de
todas as coisas. Esta verdade aplicada já começa a esclarecer para nós assim. Da mesma forma, idolatria é tudo o que ocupa o lugar de Deus. Qual é o lugar de Deus em nosso coração? O primeiro lugar, o primeiro amor. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então não podemos colocar nenhuma fé, nenhuma crença em algo superior a Deus, porque Ele é o Deus único e verdadeiro. O texto de referência escolhido para esta lição foi: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, porque visito a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração e daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus nos chama para adorá-lo. Ele disse: de uma geração vai passando para outra, a geração de adoração errada, que não é a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, assim Deus corrige. Mas se nós passamos para as gerações futuras o como adorar o Deus verdadeiro de uma forma verdadeira, a misericórdia de Deus nos visita e nos guarda. Então, naquela época, havia muito tipo de idolatria. O próprio povo de Israel, Moisés subiu ao monte do Sinai para receber os 10 mandamentos, e como Moisés demorou lá no monte Sinai, e eles, sentindo que Moisés estava demorando, já fizeram um Deus, um ídolo. O que Deus tinha aberto o Mar Vermelho um pouquinho antes para eles, mas a tendência humana de inclinar perante ídolos. Aí Moisés desce do monte Sinai e vê que eles tinham construído um ídolo. E a própria Bíblia vem dizer: não farás para ti imagem. Ame ao seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, diretamente, sem objeto para interceder. E assim, Moisés, quando viu que eles estavam adorando o ídolo, Moisés quebra as tábuas da lei dos mandamentos. Moisés intercedeu para o povo pecador, mas quando ele mesmo viu o que o povo fez, um ídolo. Então, um pouquinho só que Moisés demorou no alto do monte, eles já estavam querendo ver algo para adorar a Deus, de uma maneira errada. E Deus quer que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, imaginando, sentindo, vivendo com amor, percebendo a palavra de Deus. Nós vamos ver no decorrer desta lição que Deus não está muito interessado em ser visto, mas Deus quer ser ouvido, e nós aprendemos muito ouvindo a voz de Deus. Aqui o profeta Ezequiel também falou: idolatria, uma indiferença para com Deus. Se a pessoa cria outro Deus para adoração, está sendo indiferente ao Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro tem nos abençoado de uma forma tão sublime, tão maravilhosa, que nós temos muito motivo para adorar ao Deus verdadeiro. A introdução da nossa lição diz: no primeiro mandamento, Deus exige exclusividade para aqueles que fazem parte da sua aliança. Agora, no segundo mandamento, ele ordena que os ídolos sejam banidos. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ponto de partida: Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é o único Criador dos céus e da terra, que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, com capacidade de raciocinar, de pensar, de sentir, de escolher entre o certo e o errado. Então, ponto de partida: Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser glorificado por tudo que ele fez. E se nós pensarmos um pouquinho, Deus tem toda o motivo de ser adorado por tudo que ele fez por nós. Então, Deus não divide a sua glória com ninguém. É um Deus zeloso, que quer que nós reconhecemos que ele é o Criador e é o nosso abençoador dia após dia. Então, no tópico 1, o segundo mandamento, que vamos estudar hoje. O nosso trimestre vai abordar os 10 mandamentos. Hoje vamos comentar sobre o segundo, de não fazer ídolos, mas adorar a Deus diretamente. Interessante. O primeiro mandamento estabelece a adoração somente a Deus e a mais ninguém.
Já o segundo mandamento ordena adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. No segundo mandamento, Deus dá um basta na idolatria. Então, no primeiro mandamento, Deus nos orientou a adorar somente a Ele. No segundo, Ele disse, olha, adore, mas sem objeto de intermediário. Você pode adorar a Deus em espírito, em verdade, com o seu coração, com a sua alma, que Deus está recebendo essa adoração. Deus é eterno e presente em todos os lugares. Então, nós podemos adorar a Deus diretamente. Jesus, no livro de João, conversando com a mulher samaritana, ela perguntou, onde eu devo adorar a Deus? É nesse monte ou naquele monte? Como que eu devo adorar a Deus? Ela estava interessadíssima em saber como adorar. Aí Jesus disse para ela, Deus é espírito, e importa que os que o adorem, o adore em espírito e em verdade. Que coisa linda Jesus ensinou para a mulher samaritana à beira do poço lá em Sicar, em Samaria. Ele disse, Deus é espírito. Se Ele é espírito, Ele quer uma adoração em espírito. É isso que nós procuramos fazer a cada dia. Adorar a um Deus que é espírito em espírito. Esse é um grande ensinamento. Então, entendendo o segundo mandamento, vamos entender o que Deus quis dizer ali no segundo mandamento. A diferença entre o primeiro e o segundo mandamento é que o primeiro nos fala de uma adoração ao Deus certo e nos chama a adorar o verdadeiro Deus e rejeitar o Deus falso. No primeiro mandamento, Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus. Agora, no segundo, ele diz, não crie para você outros deuses. Agora, nós temos que aprender a adorar de uma maneira correta. Já o segundo mandamento nos ensina a adorar ao Deus certo e de um modo certo. Então, a própria adoração ao Deus certo também tem que ter certa. Nós vamos agora comentar sobre isso aí. Então, precisamos adorar a Deus em espírito, com sinceridade, em verdade, de forma bíblica. Esse é o culto que agrada a Deus. Adorar ao Deus verdadeiro de uma forma certa, de uma forma correta, para que Deus seja glorificado e seja louvado. Olha bem, enquanto o primeiro mandamento nos ensina a adorar o Deus certo, o segundo mandamento nos estimula a rejeitar e proíbe adorar falsos deuses, ou ao Senhor, seu Deus, de uma maneira falsa. Então, Deus não quer que nós adoremos deuses falsos e nem adorar Ele mesmo de uma maneira falsa, mas adorar de acordo com o que ensina a Bíblia Sagrada. Olha aqui, o Deus Criador não pode ser comparado com ídolos feitos à semelhança de homens. Então, como nós vamos fazer algo que vai representar Deus, um Deus todo-poderoso? Então, ele chama atenção para a gente adorar o Deus certo, o verdadeiro Deus, e também adorar de uma forma correta. Essa mensagem é para todos nós que queremos servir a Deus. A Bíblia diz para nós, lá pelo profeta Isaías, que Deus é incomparável. Não, como eu vou fazer uma imagem de um Deus incomparável, um Deus eterno, todo-poderoso, que enche todo o universo, que criou todas as coisas? Não tem como, eu preciso de adorar em espírito a um Deus que é espírito. Assim, o uso de imagens na prática litúrgica de adoração tende a estimular ou induzir várias formas de politeísmo. Então, a criação de imagens volta a nossa atenção para a imagem, não para o Deus verdadeiro. Então, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, de estar adorando a Ele aonde nós estivermos, conversando sempre com Deus, ouvindo a voz dEle. Deus não nos deu uma maneira certa Deus nos deu uma maneira certa de adorá-lo. Para Deus importa tanto a forma de adorar quanto a quem adorar. Não podemos adorá-lo de qualquer forma. Deus chama atenção agora de todos os seus adoradores. A nossa atenção, Deus nos chama. Adore ao Deus verdadeiro de uma forma verdadeira, do jeito que Ele nos ensinou. Olha que interessante. Adorar somente a Deus. E outra, adorar a Deus do jeito certo. Esta lição, para nós cristãos, ela é riquíssima para todos nós cristãos. Adorar somente a Deus. Segundo, adorar a Deus de um jeito certo. Isto é um ensinamento muito rico para nós nesta manhã.
1.2, a proibição do mandamento. Agora vamos ver porque que Deus proíbe coisas que não agradam a Ele. A ordenança era simples, não fazer imagem de escultura. E o que era um ídolo? Nós não sabemos de onde surgiram as ideias de criar os ídolos. Então, era uma arte criada com ferramentas, moldada por mãos humanas e esculpida em madeira, pedra ou metal, como sendo a representação de algum ser divino. Deus não está proibindo a arte de construir, a arte de fazer, a arte de elaborar, mas Deus está dizendo, não com o objetivo de adoração, porque Deus é grande, é todo-poderoso, e nós, por melhor que sejamos na arte, não vamos fazer algo que assemelha o verdadeiro Deus, que nós não temos nem condição de dimensioná-lo. Olha o que Naum escreveu. Naum, um profeta, escreveu muito na hora que o povo precisava muito. Ele disse, da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Então, eles tinham o Deus verdadeiro, que abriu o mar vermelho, que tomou tantas providências lá no deserto, mas ainda assim queria adorar outros deuses. E Naum falou, vamos tirar, vamos adorar ao Deus verdadeiro, aquele que tirou vocês da casa da servidão e que tem dado sustento a vocês. Então, o ídolo, o que é um ídolo? Fica um ponto de interrogação, algo que alguém imaginou que era um Deus. Agora, o nosso Deus verdadeiro não é um Deus, uma interrogação, é um Deus que está revelando dia após dia para nós como Ele nos ama, como Ele nos guarda, como Ele nos protege. Então, lá no Egito mesmo, de onde o povo saiu, já havia muitos ídolos. Para lembrar por que a razão Deus estava chamando a atenção do povo. O povo estava saindo do Egito, uma terra de ídolos, e ia entrar em Canaã, uma terra onde tinha ídolos. Então, ele preveniu o povo para não exercer a idolatria, mas adorar sempre ao único Deus verdadeiro. Eles saíram de uma terra de idolatria. Quase todos os deuses do Egito eram apresentados em forma de animais. Aí, alguém imaginava, criava um deus e as pessoas se inclinavam para adorar aquele deus, sem ter certeza de como as coisas aconteciam. E o Deus verdadeiro? Não tem nem como nós fazermos imagem dele, de tão grande e maravilhoso que ele é. O segundo mandamento não rejeita a arte de inventar as coisas, rejeita o ato de fazê-las para que sirvam de objeto de adoração. Deus não está contra a arte de fazer, mas sim com o objetivo de adorá-lo. Aí é que Deus está orientando para não adorar e adorar somente a Ele. Assim, animais e deuses no Egito Antigo. Então, eles tinham muitos tipos de deus. Parece um ser humano, de repente é um animal. Eles criavam esses deuses. Adoravam esses deuses. E Deus queria mostrar que Ele é o Deus único e verdadeiro, para não fazer esses tipos de imagem. O segundo mandamento proíbe a idolatria, adoração a ídolo, imagem a um Deus ou de qualquer objeto de culto. A Bíblia nos ensina para adorar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, os ensinamentos bíblicos nos mostram para voltar a atenção para Deus e não temos como fazer imagem de Deus. Então, o segundo mandamento informa os tipos de ídolos que Deus proíbe. Nada no céu, nada na terra, nada no mar, nem do céu. Como eu vou fazer uma imagem daquilo que é o céu, no mundo espiritual, ou na terra, ou debaixo da terra? Logo em seguida, vemos mais proibições de encurvar perante aqueles ídolos, como nós vimos agora. E por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus quer para Ele toda a glória, uma vez que Ele tem dado todo o amor para nós. Esse é o ensinamento. Porque muitos são idólatras sem saber. Então as pessoas vão crescendo, uma geração vai passando para outra geração, e às vezes a pessoa pratica a idolatria sem saber. Quando vai olhar para a Bíblia vai nos dizer: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Adorarás somente ao Senhor e só a Ele prestarás
culto. Então, isso é um tipo de antropomorfismo, quando a pessoa imagina um Deus numa forma humana. Então, lá no Egito havia isso aí. E Deus tirou o povo de Israel de lá e disse, olha, vocês não podem fazer uma forma para Deus, porque Ele é grande, poderoso e faz muitas coisas em favor de vocês. Então, não pode dar uma forma. 1.3, a explicação do segundo mandamento. Agora vamos adentrar um pouquinho mais no segundo mandamento. Deus se recusou a ser representado. Como eu vou representar Deus através de um objeto? Pela imagem de qualquer coisa existente na criação. Então, Deus não está falando só de outros ídolos. Ele está dizendo, mesmo de Deus eu não posso fazer um objeto, porque ele é tão grande, tão maravilhoso, que eu não posso dimensioná-lo. Deus declara que a razão é o amor a Deus Todo-Poderoso. Olha aqui em Êxodo capítulo 20. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, os filhos, até a terceira e quarta geração, e daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus não queria que eles passassem de geração para geração, adorando ídolos e sem adorar ao Deus verdadeiro, quem nós não podemos fazer uma imagem de como Ele é, de tão grande e maravilhoso que Ele é. É assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha que maravilhoso, uma palavra que Jesus passou para nós. Ele disse, olha, aquele que guarda os meus mandamentos já está guardando os mandamentos do meu Pai. Eu vou amá-lo e meu Pai também vai amá-lo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo querendo que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. Quando retratamos o zelo divino não o comparamos com um sentimento doentio, invejoso ou que deseja obter algo que não lhe pertence, falamos de um zelo santo que protege a sua possessão. Então, quando Deus dá o mandamento para nós adorarmos somente a Ele, é uma razão, é uma questão, uma vontade de nos proteger, adorar ao Deus verdadeiro, que você tenha a resposta verdadeira na hora certa. O que Deus zelosamente protege no segundo mandamento é a honra do seu amor. Como Salvador, Deus tem o direito de exigir que o adoremos. Então, Deus fez tudo por nós, nos criou, enviou seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. O que Ele quer agora? Que nós o adoremos e agradecemos a Ele por tudo que Ele fez. Assim, seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então, os discípulos de Jesus observaram. Quando Jesus entrou no templo e estava ali muitas práticas erradas que não agradavam a Deus, ele falou, não faz, esta aqui é a minha casa de oração, essa é a casa do meu Pai, é casa de oração. Então, ele purificou o templo, ele foi zeloso, e quando ele foi zeloso, os discípulos reconheceram o zelo dele pelas coisas de Deus, adorando somente a Deus. Assim como nos ama, Deus não deseja que a qualidade do seu amor por nós seja desprezada. Deus nos ama muito e quer que nós respondemos este amor muito, com muita adoração somente a Ele. Olha o que está escrito em Deuteronômio. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós sereis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Moisés, falando com o povo de Israel, ele disse, olha, Deus vai colocar vocês na terra prometida, não é porque vocês é o maior povo, não, é porque Deus ama com muito amor, e deu e prometeu a terra prometida para eles. Para guardar o juramento que jurara aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da terra da servidão. Ele está dizendo, olha, Deus está fazendo por vocês, não porque vocês são um grande povo, mas porque o amor dele é grande. Agora, o que Ele quer? Que o retorno nosso seja um grande amor para com Deus. Olha aqui, não há nada que supere o amor de Deus. Não há nada que supere o amor de Deus. Como nós vamos retribuir este amor? Amando a Deus sobre todas as coisas. Então, não existe muito essa expressão aí,
pelo amor de Deus. Não faça isso pelo amor de Deus. Não, faça isso para mim pelo amor de Deus. Nós usamos muito esta expressão, pelo amor de Deus, porque o amor de Deus é imensurável. É muito grande o amor de Deus. Agora, no tópico 2 da nossa lição, avisos e promessas. Sempre que Deus proibiu alguma coisa, de não fazer coisas erradas, ele faz uma promessa para quem faz o certo. Olha bem, é preciso cuidado na exposição desse versículo. Visito a maldade dos pais nos filhos e faço misericórdia. Então, Deus disse, se vocês não seguirem o meu mandamento, a geração de vocês vão sofrer. Mas, se vocês obedecerem o meu mandamento, eu vou fazer misericórdia até 1000 gerações. Há os que fazem uso destes e outros textos para respaldar e defender a ideia de maldição hereditária. Então, o autor quer dizer que não existe maldição hereditária. Deus está dizendo o seguinte, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, toda a sua geração vai sofrer. Mas, se obedecer o meu mandamento, eu vou fazer misericórdia até 1000 gerações. Era isso que ele estava querendo dizer. Não existe maldição hereditária. Então, nós vemos até na Bíblia mesmo, para as pessoas que a geração foi abençoadíssima, porque voltou-se para Deus. Vamos estudar um pouquinho adiante que Deus chama nós a uma responsabilidade individual. Traz dúvidas, principalmente em pessoas que não valorizam o estudo contínuo do sistema sistemático da palavra de Deus. Então, se nós estudarmos a palavra de Deus de uma forma correta, a gente vai entender. Obedeceu a Deus, ele abençoa até 1000 gerações. Não obedeceu, aí as gerações vão sofrendo. Simplesmente Deus quis deixar isso aí bem claro. Os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos. O que é uma questão de justiça. Então, os profetas Jeremias e Ezequiel deixou bem claro, cada ser humano é responsável diante de Deus. Então, não existe maldição hereditária. Quando Deus disse que ele ia abençoar as gerações que teriam compromisso com seus mandamentos. Assim, 2.1, a iniquidade dos pais nos filhos. É isso que nós estamos comentando agora. Em Êxodo 25 está escrito que Deus visita a maldade, é uma das principais expressões do Antigo Testamento para indicar pecado. Então, Deus está dizendo, se uma geração vai entrando no pecado, o pecado vai passando para a outra geração. É isso que Deus queria deixar bem claro. Esta expressão aponta para a ideia de desvio e depravação intencional. Então, quando uma geração não serve ao Deus verdadeiro, a outra geração também vem com aquela mesma visão, com aquele mesmo aprendizado. Mas se eu volto para Deus, a minha geração vai voltar para Deus também. O Senhor Deus está falando sobre aqueles que conhecem a sua vontade, que estava sendo revelada, mas se recusam a viver de acordo com ela. Aqui o autor da revista quer dizer que Deus está falando com quem conhece a palavra de Deus. Então, quem não conhece a palavra de Deus, conforme nós já dissemos aqui, pratica até idolatria sem saber que está praticando. Mas aqui ele está falando para quem já conhece a palavra de Deus. E quem conhece a palavra de Deus deve voltar-se para o Deus verdadeiro, para que toda a sua genealogia também volte para o Deus verdadeiro. Assim, não vale de nada as orações de joelhos se você semeia a maldade em pé. Então, aqui na tela anterior, ele definiu pecado como maldade. O pecado também é uma maldade, além de outras definições. Mas o pecado é uma maldade. Então, não adianta eu ficar fazendo orações de joelhos se em pé eu pratico a maldade. O que Deus quer? Que eu aprenda o mandamento, que eu conheça o mandamento e que pratico o mandamento. Tais pessoas serão alcançadas pelo juízo de Deus, porque conhece o que Deus quer, assim como as próximas gerações, caso compartilhe dos pecados com seus antepassados. Então, Deus quer que o pecado não passe de geração para geração, mas que alguém volte para Deus, e assim toda a geração vai voltando para Deus.
Olha o que ele diz: que me aborrecem. O texto está enfatizando a durabilidade do juízo divino enquanto permanecer as transgressões da lei. Então Deus está dizendo: enquanto praticar o pecado, vai estar aborrecendo a Deus. Aí Deus vai visitar no pecado de cada um, na maldade de cada um. Mas o momento que a pessoa volta para Deus é uma responsabilidade individual. Deus começa a abençoar aquela geração, aquela família. Então, o juízo divino resultante da iniquidade multiplicada. O que Deus quer? Que não haja uma iniquidade, um pecado multiplicado, que não passe de geração para geração, porque assim Ele nos abençoa. O juízo vem exatamente porque vai passando o pecado e as pessoas não voltam para Deus. Agora, se voltar para Deus, vem a misericórdia de Deus. É evidente que há decisões, comportamentos e modo de vida dos pais que podem resultar em consequência na vida dos filhos. Então, nós vivemos de geração para geração. Se os pais tomam decisões erradas, podem gerar consequências negativas para os filhos. Mas o que Deus mais queria chamar a atenção, que os pais adorassem o Deus verdadeiro para que os filhos adorassem o Deus verdadeiro. Mas não significa que esses filhos estão debaixo de maldição, de maneira nenhuma. Deus trata de uma maneira individual. O profeta Ezequiel, o profeta Jeremias foi muito claro. Deus trata com as pessoas individualmente. Olha o que Ezequiel escreveu: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, Deus trata com as pessoas de uma maneira individual. E Ele não quer que o pecado vai passando de geração em geração, mas que nós voltemos para Deus, para que a nossa geração volte para Deus. Assim, o falso ensino da maldição hereditária. Então, tem pessoas que usam esse versículo criando uma teoria da maldição hereditária. E não existe. Deus trata individualmente com cada pessoa. 2.2. A bênção para os que guardam os mandamentos. Então, nós vimos agora que Deus corrige quem não age de acordo com os mandamentos. Mas e aqueles que guardam? Deus tem uma bênção reservada para aqueles que guardam os mandamentos. Vale a pena a gente guardar os mandamentos. Olha bem, o juízo divino viria sobre os que se recusam a viver segundo a vontade de Deus revelado. Ou seja, pessoa que conhece o mandamento de Deus e não obedece, aí Deus tem o juízo. O Senhor Deus promete agir com bondade e misericórdia para com os que o amam e obedecem. Então, o mesmo Deus que diz que pune quem age errado, Ele diz que abençoa os que agem correto. Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é bom, Deus é justo. Olha o que está escrito em Êxodo: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha então, que ele quer dizer milhares e nem incontáveis. A geração vai ser toda abençoada se nós voltarmos para adorar o Deus verdadeiro. Olha o que está escrito em Deuteronômio: faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, amar a Deus e obedecer os mandamentos de Deus faz com que a misericórdia de Deus esteja sempre sobre nós. Assim, estas expressões, amar e obedecer, nos remetem às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que proferiu pouco antes da crucificação aos seus discípulos. Vamos ver o que Jesus disse: aquele que verdadeiramente o ama e que o aceita e tem os seus mandamentos e os obedece. Então, Jesus fez referência à diferença daqueles que o amam e obedecem. Eu não posso simplesmente dizer eu amo a Deus sem um pouco de interesse de obedecê-lo. Amar a Deus significa que nós estamos colocando em prática a obediência também. Olha o que Jesus disse antes dele ir para a cruz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você quer provar que ama a Deus? Guardando os mandamentos de Deus. Então, Jesus simplificou de uma maneira muito maravilhosa. Olha, aquele que diz que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Muito, muito claro, Jesus deixou.
Quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. E o que Deus falou? Eu faço misericórdia até 1000 gerações. É imensuravelmente o grande amor de Deus. É interessante notarmos a extensão ilimitada do amor de Deus expressa nos termos em milhares, por milhares de gerações. Então Deus disse: se você obedecer o meu mandamento, vou amar infinitamente a geração que me adorar. Grande contraste com a durabilidade do juízo, que ele diz até a 3ª e 4ª geração. Então ele diz: se não obedecer, até a 3ª e 4ª geração sofre. Mas se obedecer, até milhares e milhares de geração serão abençoados pela misericórdia do Senhor. Então, o amor de Deus por você não conhece limites. Gostaria de ouvir isso hoje, nesta manhã, não é isso? O amor de Deus por você não conhece limites, por mim e por nós. O amor de Deus é imensurável. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é imensurável. E Ele quer que nós o amemos e adoremos o único Deus verdadeiro. 2.3. Deus quer ser ouvido e não visto. Olha, nós já dissemos no início da nossa aula, Deus está interessado que nós o ouçamos, que ouvimos a Ele. Ele não está interessado que nós o vemos, porque Ele é glorioso, maravilhoso, poderoso. Nós não podemos dimensionar como é Deus, mas ouvir os seus ensinamentos através da sua palavra, através das pregações, através dos bons hinos, através dos bons conselhos, nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Deus quer que nós ouvimos a Ele, não que nós possamos estar vendo Deus. Eu não vejo Deus, mas eu ouço Deus, eu percebo Deus em todas as coisas. Vivemos um tempo em que as pessoas, para acreditar em Deus, necessitam de um veículo de fé. As pessoas querem um objeto, um veículo de fé. É o momento que nós vivemos. Deus não se revelou no Sinai de maneira visível, mas audível. Então, lembra quando Moisés subiu ao Monte Sinai e o povo ficou ali embaixo? O povo não viu Deus, Moisés diretamente não viu Deus, mas Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos e deu toda a lei para o povo. E o que Deus estava interessado? Que o povo ouvisse. Nós falamos aqui na aula anterior que Moisés dizia sempre assim: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Deus quer que nós estejamos ouvindo os seus ensinamentos. Olha em Deuteronômio o que está escrito: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco, por meio do fogo, para que não vos corrompais e não vos façais alguma escultura, semelhança à imagem e figura de macho ou de fêmea. O que Moisés está dizendo aqui? Em Deuteronômio, Moisés está repetindo a lei para a nova geração que já estava quase entrando na terra prometida. Ele volta a atenção para eles e disse: olha, quando Deus falou com vocês lá no Monte Sinai, vocês não viram Deus, mas vocês ouviram a voz de Deus. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Então ele está dizendo, ouvir a voz de Deus, que é o importante, que é o que Deus quer que nós façamos. Então, olha que interessante, se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Se você quiser ouvi-lo falar de forma audível, leia-a em voz alta. Conseguiu entender? Se eu leio a Bíblia silenciosamente, Deus está falando comigo. Mas eu gostaria que Deus falasse comigo em voz alta. Então eu leio a Bíblia em voz alta e Deus está falando comigo. Muito interessante. Estudiosos acreditam que a imagem pode ser uma distração em termos de adoração e que precisamos ter mais cuidado em ouvirmos mais a palavra. Então, se nós criamos um objeto para adorar, pode ser que a nossa atenção se prenda ao objeto, não ao Deus verdadeiro. Por isso, Deus quer que nós falemos com Ele.
Esse pensamento não difere muito do nosso tempo, porque a espiritualidade contemporânea age do mesmo jeito. Deus quer um relacionamento direito com Ele, Ele é Espírito, quer que nós adoremos em Espírito, em verdade, em amor, sem ter intermediário de objeto algum. Deus é Espírito e quer uma adoração em Espírito. Este é a vontade de Deus. Assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja de onde vem a fé. Por ouvir. E ouvir quem? A palavra de Deus. Aqui não fala em nenhum momento de ver Deus. Então, não vemos a Deus, mas ouvimos Deus através da sua palavra e diversas formas que Deus fala conosco. Então, as pessoas querem uma forma fácil de servir. Querem um Deus mais amigável, um Deus que pode ser adaptável aos seus propósitos. Um Deus que atende aos pedidos quando ele é solicitado. A pessoa quer relacionar com Deus como se Deus fosse alguém que nós falamos e ele atende na hora do jeito que nós queremos. Mas nós servimos a um Deus soberano. Muitas vezes Deus não dá o que pedimos, mas dá aquilo que nós necessitamos. Ele sabe o que é melhor para nós. As pessoas não se comprometem com Deus e com a sua palavra. Então, um compromisso com Deus gera um compromisso de Deus conosco e com a palavra também. Então, Deus é muito superior e nós pedimos a Ele, não assim como se estivesse falando de igual para igual. Nós pedimos, Deus, eu preciso disso. Aí, se Deus me der algo diferente, é porque algo diferente seria melhor para mim. Olha o que está escrito em Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Como é que Deus quer que nós façamos? Ou adoremos a Ele diretamente, com o coração, com a alma, com toda a nossa força, com a nossa vontade de adorar. O que Ele quer de nós? Que nós tenhamos compromisso com Ele. Olha que interessante. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você quer ser abençoado? Guarde o meu mandamento. Agora, se eu não guardo o mandamento, como vou ser abençoado? Mas se guardo o mandamento, Ele disse, até 1000 gerações eu vou fazer misericórdia em seu favor. Então, agora vamos para o tópico 3 da lição, e já é o tópico 3 que nós vamos entrar mais no nosso relacionamento com Deus. Cuidado com as imagens. Então, como eu vou fazer imagem de Deus? Você vai achar muito interessante esse tópico, porque daqui a pouquinho a palavra vai dizer que o ser humano foi feito à imagem de Deus. Coisa maravilhosa, com capacidade de raciocinar, de amar, de pensar, de escolher. Tópico 3, então. Deus proibiu imagem de todo tipo. Isso é uma ordem. Nós vimos lá, não farás imagem. Ele não criou esse mandamento apenas por exclusividade, mas com a finalidade de cuidar daqueles que são seus. Então, Deus está cuidando dos seus filhos, mas não cria um outro Deus para você se distanciar de mim. Deus quer que nós estejamos perto dele e bem pertinho mesmo. É isso que nós queremos deixar bem claro. Não é sobre um Deus que proíbe, é sobre um Pai que protege. Então, quando Deus está falando de idolatria, cuidado com a idolatria, Deus está dizendo assim, não é sobre um Deus que proíbe, mas é sobre um Pai que protege. Imagina assim, o papai e a mamãe cuidando da criança, ele quer o melhor, Deus quer o melhor para os seus filhos e centraliza que a nossa atenção esteja voltada para Ele, servindo a Deus, adorando a Deus sobre todas as coisas. Assim, fugindo da idolatria. Então, a idolatria existe, mas nós é que escolhemos. Deus nos criou com capacidade de escolher. A forma primitiva certamente dizia, você não fará imagem esculpida. Todos os povos têm tendência a isso. Nós já vimos que lá no Egito tinha a idolatria, lá em Canaã tinha a idolatria. O ser humano há uma tendência de fazer o objeto, mas Deus quer um relacionamento direto com Ele, do fundo da alma, voltando, espírito adorando a um Deus que é espírito. Mas Deus não pode ser fixado, localizado, limitado por uma representação. Como eu vou representar Deus? Como eu vou representar Deus? A minha alma volta para Ele e imagina o grande amor de Deus de estar me sustentando até este momento, a esta hora. Eu vejo que eu não posso fixar Deus. Se Ele é onipresente, onipotente, onisciente, eu vou adorar um Deus ilimitado, um grande Deus. Assim,
um grande e eterno Deus. Um grande e eterno Deus. Se ele é grande, como é que eu vou fazer? Ou se ele é eterno, e como é que eu vou fazer? Eu vou para representar esse Deus. Não tem como. Uma maneira é crendo, amando, dedicando a Deus com todo o coração, com todo o amor. Assim, o céu, aí Deus dizendo, olha, o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Olha que coisa linda que nós vamos aprender aqui no Isaías. Ele disse, o céu é o meu trono. Então, você já imaginou que se o céu é o trono de Deus, esse Deus é grande. E ele diz, a terra é o escabelo dos meus pés. Escabelo significa um banquinho para colocar os pés. Ele está dizendo, o céu é o meu trono, a terra é como se fosse um banquinho para eu colocar os pés. Era isso que Deus quer dizer. Como que eu vou representar esse Deus? Eu não consigo, eu preciso de amá-lo, crer e glorificar acima de todas as coisas. Muitas pessoas tentam descrever o reino de Deus baseado nas Escrituras. Um trono, a esmeralda, os 24 anciãos, os 4 querubins, um trono procura representar, imaginar, mas não tem jeito de eu representar Deus. Como é Deus? Eu não consigo representar como é Deus. Então, ele disse, é como se fosse o céu fosse um trono e a terra o escabelo, um banquinho para colocar os pés. Então, se o céu é o trono de Deus, ele é muito grande. Se a terra é o banquinho dele colocar os pés, ele continua sendo muito grande. E eu não posso, então, dimensionar esse Deus. Assim, imagina um pé pisando a terra. Isso só estou colocando aqui como exemplo. Um pé pisando a terra. A grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso. Assim, Deus é todo-poderoso. O céu é o trono dele. E a terra? A terra é escabelo dos seus pés. Então, voltando. O céu é o trono. E a terra é o escabelo dos seus pés, um estrado para Deus pisar. Como é que eu vou representar este Deus? Então, não tem jeito de eu representar este Deus. Assim, a Bíblia diz para mim, não há ninguém como o Senhor. Nosso Deus que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. A Bíblia diz para mim, Deus é grande nessa dimensão, mas ele se inclina para ouvir cada um dos seus filhos. É isso que nós precisamos de aprender e desenvolver este relacionamento com Deus, sem intermediário, diretamente com Deus. Então, a imagem tem o objetivo de conduzir ao que ela representa, mas também tem o perigo de substituir a meta divina pelo próprio objeto antes que o encontro com Deus seja alcançado. Deus quer que o ser humano tenha um relacionamento com Deus, um sentimento com Deus, e eu não consigo diminuir esse Deus a ponto de representá-lo, porque ele é grande em amor, ele é grande em misericórdia, ele é grande em tamanho, ele é grande em todos os sentidos, e eu posso sentir e viver. Portanto, meus amados, fugir da idolatria, não posso dimensionar Deus. E aqui Paulo está escrevendo para pessoas cristãs, adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, perto está o Senhor de todos os que invocam, e de todos os que invocam em verdade. Ainda há pouco nós dissemos que Deus é grande e que Ele está no céu. Agora já estamos vendo que Deus está bem pertinho de nós. Como eu vou dimensionar Deus dessa forma? Então eu creio num Deus todo-poderoso, eu sinto Deus, eu ouço Deus, eu percebo Deus, eu vejo os toques das mãos de Deus na minha vida a cada dia. Então eu não posso limitar Deus, mas saber que Ele é grande e poderoso, mas está pertinho de nós, a ponto de nós ouvirmos. Então, o ser humano rapidamente satisfeito com o que é visível e palpável, corre o risco de não ir além das aparências, do visível, do físico, do que pode ser verificado pelos sentidos da visão. Então, se eu crio uma maneira de adorar a Deus vendo, eu vou ficar preso àqueles limites. E Deus é muito mais do que eu posso representar. Aliás, nem posso representar. É uma representação que não pode ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Deus, o Senhor da história e da liberdade. Não tem como eu representar Deus, não tem como uma representação de Deus ocupe este lugar, porque Deus é grande, está no céu. A terra é o estrado dos seus pés. Ao mesmo tempo, Ele inclina para nos ouvir, está atento a cada um. Então, a religião de Canaã
Por que Deus falou tanto com eles no deserto sobre isso? Eles saíram de um lugar onde tinha muita idolatria e ia para outro lugar que tinha idolatria. Deus estava preparando o coração deles para crer no Deus vivo e todo-poderoso. Então, os cananeus tinham muita idolatria e Deus estava preparando os corações deles. Eles tinham muitos deuses e Deus queria que eles amassem a quem? Deus, o Senhor da história, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, que criou a terra, que libertou o povo lá do Egito, que Deus abençoou milhares e milhares de geração. Deus quer que nós voltemos a nossa atenção para um Deus vivo e poderoso, o Deus da história. 3.2, a idolatria da mente. E aí, muitas vezes a pessoa não faz um objeto, mas na mente ele cria uma idolatria. Também são formas de idolatria. E Deus vai nos ensinar. Olha o que diz a palavra. Frases como as seguintes são frequentemente ouvidas. Gosto de pensar em Deus como um grande arquiteto ou artista. Olha, que interessante, um grande arquiteto e artista. Gosto de pensar, mas Deus é muito mais do que isso. Ou não penso em Deus como um juiz, mas apenas como um pai amoroso. Maneira de nós pensarmos em Deus como um pai, mas ele também é juiz que vai julgar. Então, Deus é muito mais do que nós podemos imaginar. Nem todas as imagens falsas de Deus estão apenas nos templos. Nós não estamos falando aqui de imagens nos templos. Estamos falando da imagem que a pessoa cria na mente. Elas também existem nas mentes e corações dos homens incrédulos. Então, as pessoas que não creem num Deus vivo, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, criam dentro das suas mentes imagens, e isso não representa exatamente o que Deus é todo-poderoso e grandioso sobre a terra. Olha o que diz a Bíblia lá no Salmo 26. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examine o meu coração e a minha mente. O que é sondar? Sondar é entrar por dentro. Então Deus prova o nosso coração, prova a mente. Deus conhece o que tem na nossa mente e no nosso coração. Ele quer que a nossa mente e o nosso coração ama a Deus com toda a verdade. É importante apontar que aqueles que se sentem livres para pensar em Deus como quiserem, também estão quebrando o segundo mandamento. Então, eu não posso ficar limitando Deus. Eu estou quebrando o mandamento, estou limitando Deus, ele é muito mais. A triste realidade é que todos aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus, fabricam ou inventam o falso Deus em suas mentes. Então, o nosso conhecimento de Deus é importantíssimo, porque aí nós não vamos fabricar deuses falsos, vamos crer no Deus verdadeiro, vamos ter um bom relacionamento com Ele. Não temos o direito de pensar em Deus como quisermos. Deus é todo-poderoso, glorioso, maravilhoso, e é isso que nós estamos vendo nesta lição. Olha que interessante, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Olha, aqui já ficou uma grande verdade. Tudo que nós pensarmos sobre Deus é pouco, porque Deus é muito mais. Deus é mais, Deus é muito mais. E eu não posso dimensionar esse Deus todo-poderoso. Estamos falando para os cristãos, de uma maneira geral, pensar que os nossos pensamentos são pequenos em relação aos pensamentos de Deus. O mundo está cheio de pessoas que têm ideias falsas sobre Deus. Cada um faz a sua ideia sobre Deus. A Bíblia diz que Ele é eterno, poderoso, que ocupa toda a dimensão e que a terra é simplesmente o estrado dos seus pés. E eu preciso crer num Deus grande e poderoso. Isso ocorre porque elas se recusam a acreditar no que Deus tem dito acerca de si mesmo em sua palavra. Ah, mas eu não conheço Deus, mas conhece Deus através da palavra. Eu conheço Deus que faz coisas grandiosas, que abre o mar vermelho, que chove, que tira a água da rocha, que abre porta, que nos abençoa, que nos guarda, que nos dá saúde. Quantos de nós não somos testemunhos de que Deus fez milagre na sua vida? Então a nossa vida é um milagre. Então a palavra de Deus me mostra que este Deus é ilimitado e que eu não posso representá-lo através de um objeto. Devo adorá-lo com todo o amor, com todo o coração. Assim, olha o que Jeremias escreveu. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os outeiros. Então, na época do profeta Jeremias, eles colocavam ídolos nos altos dos montes, E Deus chama atenção para isso, para mostrar. Deus diz assim: clamo ao Deus Altíssimo,
ao Deus que cumpre os seus propósitos para mim. Então, um dos nomes de Deus é Altíssimo, é o Deus Altíssimo, que ele é alto, mais alto do que os altos ídolos que eram adorados naquela época. Deus é maior. Então, Deus é chamado em hebraico de El Elyon, o Deus Altíssimo, maior do que qualquer Deus que alguém possa imaginar. O nome dele é El Elyon, o Deus Altíssimo, maior do que nós podemos imaginar. Assim, 3.3 e já o último subtópico, a imagem que Deus aceita. E agora, qual é a imagem que Deus aceita? Vamos lá? A mente finita natural não tem como entender ou captar a grandeza das coisas que Deus realiza. A nossa mente é limitada em relação a Deus. Já acabamos de dizer que os nossos pensamentos são muito pequenos em relação aos pensamentos de Deus. Olha que Paulo escreveu aos Coríntios: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las porque eles se discernem espiritualmente. Ele está dizendo, as coisas espirituais são reveladas espiritualmente, não visivelmente, mas espiritualmente. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quando aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus entra e começa a revelar as coisas maravilhosas a respeito de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, fez homens e mulheres à sua imagem. Olha aí, agora Deus vai falar de imagem. Porque ele não fala de outros objetos, mas ele diz, o ser humano é minha imagem. Tem capacidade de pensar, tem capacidade de escolher, tem capacidade de amar, tem capacidade de fazer o bem. O homem, o ser humano, representa Deus aqui na face da terra. Olha o que diz lá em Gênesis. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Agora ele citou a palavra imagem. Até aqui ele diz, não faça a imagem. Mas o ser humano é a imagem de Deus, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Não fisicamente, mas uma imagem com a alma, com o espírito. Soprou o espírito no ser humano. Então agora o homem é a imagem de Deus. Quando nós falamos que a glória de Deus enche a terra, é porque os seres humanos criados à imagem de Deus vai representando Deus aonde estiver. Aqueles cristãos que servem ao Senhor. Então, criados à imagem de Deus. Você sabia disso? Nós somos criados à imagem de Deus. Nós representamos Deus aqui na terra. Aqui está o porquê Deus rejeitar a imagem. Então, não preciso de fazer imagem, porque o ser humano já é a imagem de Deus. Ele já tem a sua imagem e somos nós. Nós não temos permissão para fazermos imagens que representam a Deus, porque nós já fomos criados para representar Deus, a imagem de Deus. Afinal, o próprio Deus já nos criou a sua imagem e semelhança. Muito maravilhoso isso, né? Glória a Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. O homem e a mulher criado à imagem de Deus, representando Deus aqui na terra. Nossa presença na terra já é um testemunho do poder e da glória do Criador. Nós estamos vivos nessa terra, já é prova que existe um Deus Criador. O pecado entrou no mundo, mas a perfeita obra redentora de Jesus restaura. Ah, mas o ser humano pecou, então ele não está representando mais a Deus. Veio Jesus, salvou a humanidade, agora nós estamos representando Deus. Nós somos a imagem de Deus perante o mundo. Olha o que está escrito em Romanos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus, o primogênito de Deus, e nós, representando Deus aqui na face dessa terra. Olha que interessante. Somos discípulos de Cristo. Discípulo é aquele em cuja vida o mestre se reproduz. Então, se eu sou um aprendiz de Jesus, então eu estou representando. Deus está sendo reproduzido nas minhas atividades, nas minhas atitudes. Interessante? Olha que versículo bonito. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Assim como o homem pecou e aquela imagem foi
o homem perdeu aquela imagem da ligação com Deus, quando Jesus nos salvou, agora nós somos como um cheiro suave, um aroma suave, representando Deus aonde nós estivermos. Entendeu então porque nós somos a imagem de Deus, representando Deus, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos? Muito interessante isso aí. Terminando a nossa querida escola bíblica dominical, lembrar que no tópico 1 nós estudamos o segundo mandamento, não farás imagem, aprendemos aqui. E o que nós aprendemos? O segundo mandamento ordena adorar a Deus diretamente, sem objeto nenhum, sem mediação de qualquer objeto. Isso que Deus quer. No segundo tópico nós estudamos avisos e promessas. Deus faz uma proibição, uma ordem, mas também faz uma promessa. E que nós aprendemos? A misericórdia de Deus dura para sempre. Que bom, né? Graças a Deus. E o tópico 3, nós estudamos o cuidado com as imagens. O cuidado com as imagens. E o que nós aprendemos? Deus proibiu imagens de todo tipo. Por quê? Porque Ele já tem o ser humano representando como a sua imagem aqui na face da terra. Então, podemos fazer a nossa conclusão final. Existem princípios que jamais devem ser esquecidos ou quebrados, principalmente esses que estamos estudando. Não deve ser quebrado o mandamento do Senhor. Eles podem determinar tanto a bênção quanto a maldição em nossas vidas. Assim, é o segundo mandamento. Então, ele diz, se vocês não obedecerem, eu visito até a 3ª e 4ª geração. Mas se obedecer, faço misericórdia até 1000 gerações. Olha que versículo interessante para a gente concluir. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Esta é a vontade de Deus. Então, a sua escolha define a sua bênção. A sua escolha define a sua bênção. Então, Deus se lembra de você. Continuamente Deus se lembra de você. Já que Deus se lembra de você, não se esqueça de Deus, porque Ele se lembra de você. Qual Deus? O Deus único e verdadeiro. O único Deus e verdadeiro. Que Deus abençoe a todos por ter participado dessa escola. Que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus.